Os deuses mais interessantes do spin-off entram em cena para trazer a segunda luta mais genérica da obra inteira, mostrando que esse spin-off é realmente uma obra apocalíptica. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do mais novo capítulo do spin-off Shumatsu no Valkyrie, nomeado de Apocalipse dos Deuses, ou God's Apocalypse, ou até mesmo Kamigami no Apocalypse. O capítulo 20 dessa obra saiu no final do mês de janeiro, trazendo um misto de coisas boas e coisas bastante suspeitas, para dizer o mínimo. O capítulo 20 do Apocalipse dos Deuses vai contar com um total de 18 páginas, uma numeragem extremamente baixa em comparação aos outros capítulos que recebemos dessa obra todo mês. Isso talvez se deva à equipe estar trabalhando em um próximo capítulo bem longo, ou talvez em algum projeto paralelo também, mas eu aposto no capítulo longo, ou até mesmo em capítulo duplo surgindo por aí. Esse capítulo do spin-off vai mostrar os resultados catastróficos que teve a luta passada com a destruição da arena inteira. Também vai dar uma introdução para a quinta luta da primeira rodada desse torneio, com uma apresentação bem breve dos novos lutadores dessa luta, sendo eles o deus Tsukumogami Muramasa e o deus Aura Mazda, um deus supremo de um panteão lutando contra um deus recém-nascido literalmente. Mas claro, para saber de tudo que aconteceu nesse capítulo, fica até o final do vídeo. Não esqueça também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo aqui no canal em primeira mão, de uma forma bem mais pessoal. O meu nome lá tá aparecendo aí na tela, mas eu vou deixar também como primeiro link aí da descrição. Já aproveita agora, também curte esse vídeo e se inscreve no canal para sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo do Shumatsu no Valkyrie e dos seus spin-offs. E também, claro, compartilha esse vídeo para que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo, já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 20 do Apocalipse dos Deuses se chama Tsukumogami, e ele começa do momento em que o capítulo passado terminou, o momento em que o Kuchulain e o Muramasa se encontraram naqueles escombros. Só antes de eu continuar toda a narração do capítulo, eu quero tirar um momento para dar um contexto das coisas que cercam o deus Muramasa dessa obra. Muramasa, na cultura mitológica japonesa, são ditas sendo espadas amaldiçoadas com poderes demoníacos. É dito que essas armas do tipo Muramasa foram criadas por um ferreiro habilidoso, mas que tinha uma mente desequilibrada, à beira da loucura e também muito violenta. E é dito que no momento das criações dessas armas Muramasas, o ferreiro transmitia sua própria essência para dentro dessas armas. Então, por consequência, todas elas continham uma parte da alma do próprio ferreiro. Então, naturalmente, essas espadas Muramasa, que não é só uma espada e sim todas as armas criadas por esse ferreiro específico, que tinha o sobrenome de Muramasa, são espadas que naturalmente buscam a brutalidade e também a violência, pois essas armas acabam tendo muita sede de sangue e isso se transfere pro portador da arma também. Agora, por outro lado, o nome Tsukumogami, que também nomeia o deus Muramasa na obra do Apocalipse dos Deuses, no folclore japonês, são objetos domésticos que ganham vida e consciência e se tornam yokais. Só que mesmo se tornando espíritos, eles se tornam yokais inofensivos e domésticos, quase que espíritos do bem. Então seria muito interessante nessa obra se o Tsukumogami Muramasa, o deus do spin-off, tivesse surgido como uma entidade, sendo um Tsukumogami surgindo de uma própria espada Muramasa. Ou seja, ele seria um Tsukumogami, uma entidade boa e inofensiva que surgiu de uma espada amaldiçoada que tem sede de sangue. Eu realmente acharia genial se o nascimento do Muramasa na obra fosse esse, porque daria uma dualidade muito legal pro personagem que poderia render um desenvolvimento incrível de personalidade. Afinal, ele é um espírito bom que se desenvolveu de um objeto ruim e brutal. Então ele teria uma dualidade sobre ser bom e ser ruim ao mesmo tempo, sobre ser calmo e gentil ou brutal e sanguinário. Uma figura com potencial imenso e que ainda combinaria com a brutalidade inteira que essa obra passa. Agora, voltando pro capítulo, Kuchulain fala que ele não quer soar como um cuzão pra esse garoto, mas ele fala que um deus fraco como ele seria melhor se ele caísse fora desse torneio, pela própria segurança dele, dizendo que se ele não fizer isso, ele vai morrer nesse torneio como vítima das próprias lutas do torneio. Mas esse deus desconhecido responde que sim, dizendo que isso realmente é uma possibilidade e que pode realmente acontecer com ele. Mas ele fala que, ao mesmo tempo, ele tem um sonho que ele diz que ele precisa realizar em vida. E ele encara o Kuchulain com um rosto muito determinado, muito diferente de como ele encarou o semideus anteriormente nos escombros. Kuchulain se surpreende, mas logo é interrompido pela narração da narradora, onde ela fala em anúncio que a administração do torneio tem um grande anúncio para todos os lutadores do torneio dos deuses. Em seguida, ela comenta que devido à natureza avassaladora da última luta que aconteceu no torneio, a luta do Neza contra a deusa Morrigan, os danos que a arena sofreu estão muito além do planejamento do torneio. E ela fala que por causa disso, infelizmente, a próxima luta vai ter que ser realizada em uma arena substituta temporária, uma arena de último caso. Vemos que esse anúncio chega aos ouvidos de praticamente todos os participantes do torneio, indo muito além dos escombros da arena. Esse deus desconhecido diz que parece que agora ele vai ser forçado a assumir o seu lugar nesse torneio, e Kuchulain fica bastante
bastante espantado com essa frase, dizendo que esse garoto só pode agora estar brincando com a cara dele. E em seguida ele pede desculpas pro Kuchulain, dizendo que pede perdão pela sua apresentação tardia, e com isso ele se revela dizendo que ele atualmente é conhecido como Muramasa, e vemos claramente a espada que ele carrega sendo semelhante às espadas Muramasa da vida real. E também notamos que, mesmo que o Muramasa tenha sido apresentado pra gente anteriormente, Kuchulain ainda não fazia ideia de quem ele era até esse momento da revelação. O narrador comenta que agora a próxima partida, quando discutida mais tarde, em comparação com todas as outras partidas da primeira rodada, tudo sobre essa partida em específica foi bem peculiar, e é dito que ao contrário da arena anterior que foi destruída, nessa nova arena não haveria espectadores presentes fisicamente na plateia, mas que existiria apenas fileiras e mais fileiras com diversas câmeras que ficariam assistindo o combate. O narrador fala que a grande maioria dos deuses iria assistir de uma distância segura e remota, dizendo que apenas alguns poucos selecionados, aqueles deuses considerados mais fortes que o normal, ousariam ir mais pra perto para assistir a luta com seus próprios olhos na arena. Esses que se enquadram os próprios lutadores, os personagens de apoio dos lutadores e, obviamente, os deuses principais da obra como Zeus, Ares, Hermes e tudo mais. A cena agora corta para a área onde a narradora do torneio está, e vemos que essa falta de participantes na plateia incomoda bastante ela. Ela fala que vai ser muito difícil comentar essa luta em uma plateia sem espectadores nenhum, afinal ela não vai ter nenhum público físico para entreter de verdade, mas ela fecha o rosto e fala que não importa se a situação é essa, animar o público mesmo não vendo o público de verdade é a marca registrada de um comentarista profissional. Então ela abre um sorriso e decide ir com tudo nessa luta para comentar o máximo dela. Um bagulho que eu acho muito interessante e que eu realmente gosto é que o desenvolvimento de personagem da narradora é ela tendo que melhorar como comentarista para passar por cima das dificuldades que as lutas impõem sobre ela. Cada luta que aparece desenvolve um empecilho diferente que ela tem que superar para crescer como narradora dentro da obra. Esse é um detalhe bem escondido e bem pequeno, mas que eu acho que é bem legal e fica bem engraçado também. E por fim, a narradora diz que agora os lutadores devem entrar na arena para darem início à quinta luta da primeira rodada do Torneio dos Deuses. E de um dos lados a gente vê o deus Muramasa chegando no meio dos escombros de antes, escombros da arena antiga que foi totalmente destruída na luta passada. A narradora diz que este homem, com dúvidas, pergunta se ele é um deus, pergunta se talvez ele seja um espírito, ou que talvez ele seja um herói, ou que na verdade ele seja uma calamidade viva caminhando. Essas perguntas referenciando todas as dualidades que o Muramasa tem na sua existência, aquelas coisas que eu comentei com vocês lá no início do vídeo. A narradora diz que sua verdadeira forma ainda é desconhecida, mas ela fala que mesmo assim, a única certeza que eles têm é que o Muramasa não é apenas um mito. Ela fala que em Midgard, na Terra, o nome dele está escrito na sempre temida e famosa Lenda do Sangue. A gente vê nas imagens uma espada em um pedestal, essa espada emanando uma energia maligna, e vemos nas próximas cenas vários samurais em diferentes momentos da história assassinando brutalmente pessoas comuns e inocentes enquanto carregam essa mesma espada sanguinária em suas mãos. E com isso a narradora anuncia que ele, que tem seu nome escrito na Lenda do Sangue, se chama Tsukumogami Muramasa, dizendo seu nome em um alto e poderoso grito, e vemos que ele se posiciona na arena em uma pose séria e confiante, segurando a todo momento na bainha da sua espada Muramasa. E lá de fora da arena a gente vê que o Kuchulain fala que esse garoto Muramasa é realmente um desgraçado, e diz que tá bastante surpreso por ele realmente ser um lutador desse torneio, surpreso porque ele parece bem fraco pra isso, mas até aí o Kuchulain também parecia um fracote do cacete, então meio que foda-se, né? A cena corta agora pro local onde estão os deuses gregos. Ares primeiramente pergunta quem que é esse jovem deus que vai lutar agora, se perguntando com bastante dúvida sobre os nomes Tsukumogami e Muramasa que esse deus carrega consigo. Ares diz que nunca havia ouvido falar de um deus com esses nomes em todo Valhalla, então ele pergunta para o Zeus e para o Hermes se ele seria mais um desses deuses exteriores. Mas Hermes para e começa a contar uma história. Ele fala que no Japão existe uma lenda que dizem que coisas como tigelas e pratos, quando chegam a um século de uso, adquirem um espírito ou uma alma, e esses objetos que ganham essas almas se chamam Tsukumogami. Hermes em pensamento diz que, em comparação com os deuses mais famosos e de alto nível do Japão, fazendo uma menção honrosa ao deus Izanagi, Suzano e galerinha aí na imagem, francamente falando, esses Tsukumogami são de um nível extremamente baixo, dizendo que como um deus ele não tem nenhuma conquista, se referindo ao Muramasa. Em seguida Hermes pergunta para os outros deuses gregos, dizendo que aquele jovem deus sem renome, caindo como adversário daquele deus, citando uma figura desconhecida, quanto tempo será que o Muramasa vai conseguir resistir nessa luta inteira? E agora a narradora começa a apresentar o
próximo lutador, aquele que caminha também pelos escombros e que vai enfrentar o Muramasa nessa batalha. Ela diz em forma de pergunta sobre a existência desse ser, perguntando se ela é boa ou se ela seria uma existência má, perguntando se ela seria a própria luz ou se seria a existência da própria escuridão. Mas em seguida ela fala que não, e fala que esse ser é a divindade que transcende os conceitos de bem e mal que existem. E é dito que na mesma hora, uma onda de tensão percorreu por todos os deuses mais fortes reunidos naquele mesmo lugar. É dito que o combate que ocorreu deveria ser considerado uma disputa, entre aspas, com a pressuposição de que a letalidade seria direcionada exclusivamente ao seu oponente, referenciando ao combate da Morrigan e do Neza e os outros. Mas o narrador diz que quando confrontados com deuses exteriores perigosos, como o próprio Ra, dito como o deus imparável, ou a Morrigan, a deusa chamada de inacreditável, ou o deus Aura Mazda, chamado de o deus instável, essa segurança que essa pressuposição tinha se tornou totalmente sem sentido. Agora falando um pouco do Aura Mazda, para vocês entenderem um pouco sobre ele, sobre o que é essa entidade, porque ela casa muito com o Muramasa nessa rodada. Aura Mazda é o deus supremo da mitologia do zoroatrismo, que é uma das religiões mais antigas do mundo e também uma mitologia persa, que hoje em dia é o Irã. Aura Mazda nessa mitologia representa o princípio do bem absoluto, um deus extremamente bom que representa vários conceitos positivos como a sabedoria e tudo mais. Fora que ele tem uma relação muito positiva com os humanos, onde ele fez com os humanos algo similar com o que o Prometheus fez aos humanos do fogo lá e tudo mais. Só que Aura Mazda tem um irmão gêmeo chamado de Angra Mainyu, que representa o princípio do mal absoluto, representando a contraparte de todo o bem que o Aura Mazda representa na mitologia. Só que se a gente notar nesse spin-off, o Aura Mazda já tem uma parte boa e uma parte ruim mesclado no próprio corpo, tanto que isso é o princípio da narração da entrada dele na arena pela narradora. Ou seja, acredito eu que esse Aura Mazda da obra já seja esses dois irmãos gêmeos, o irmão bom e o irmão mau, mesclados e amalgamados em uma existência divina única, o que transforma o Aura Mazda da obra em uma entidade bem similar em questão de existência com o próprio Muramasa, mas em uma dimensão totalmente diferente, que eu acho que vai ser esse o foco narrativo dessa luta, o foco de dois seres que são bons e maus ao mesmo tempo, mas um deles tendo nascido agora como um deus e o outro estando há muito tempo como um deus, há muitos séculos, há muitos milênios e tudo mais. O narrador ainda diz que no Apocalipse dos Deuses, um torneio onde a violência é o único atributo que tem peso real, a violência inerente que esse deus possui, que o Aura Mazda possui, faz dele a melhor escolha para vencer tudo e ser o ápice desse torneio, sem sequer um sussurro de objeção contra essa ideia dos deuses, como se isso fosse algo que todos os deuses acreditassem, sem sequer questionar. E vemos que o encontro desses dois deuses na arena torna o clima muito mais pesado e sombrio. A narradora ainda completa dizendo que ele não é bom, mas dizendo que ele também não é mau, dizendo que ele é apenas uma massa única de violência e força bruta. Ela diz que ele é o deus criador supremo do zoroastrismo, e esse deus é finalmente apresentado como o grande deus Aura Mazda, o deus criador supremo da mitologia da Pérsia antiga, e ele chega com uma aura gigantesca e um design muito bom. A narradora diz, finalizando, que a quinta rodada da primeira fase do Apocalipse dos Deuses, o deus mais recente, Tsukumogami Muramasa, contra o deus mais antigo, a divindade que transcende o conceito de bem e mal, Aura Mazda, começa agora. E ela finaliza para os lutadores que finalmente agora eles podem começar a lutar. E é com essa cena do Muramasa fazendo uma pose de luta e o Aura Mazda caminhando para cima do Muramasa, farmando uma aura extrema de fodão, que o capítulo termina. Gurizada, eu falo sempre muitas coisas sobre os pontos negativos dessa obra, basicamente em quase todo o capítulo que sai, eu acho. Mas uma coisa realmente boa que vai ter nessa rodada, que eu acho que eu nunca vi tão interessante ainda sendo feito nessa obra, vai ser a sinergia dos dois lutadores entre eles e os conceitos que eles vão estar trazendo com eles juntos. Eu acho que os dois, o Muramasa e o Aura Mazda, são os personagens com os potenciais de serem os mais interessantes de se acompanhar o desenvolvimento até agora, principalmente o Muramasa, que nasceu praticamente agora e ainda está se desenvolvendo como um deus e como uma entidade em si. A obra acertou em cheio nessa. Mas já que eu tô citando o Muramasa, vamos falar um pouquinho dele e de como ele é um personagem extremamente genérico em questão de aparência e design de personagem, porque apesar dele ter esse potencial imenso de desenvolvimento que eu comentei agora há pouco, ele é literalmente um Kuchulain 2, tanto que o traje dele é praticamente igual ao do Kuchulain também. Se o cara troca as cabeças dos dois bonecos, tu não sabe quem é quem, de tão igual que as roupas. Já falando do Aura Mazda, ele é um personagem que, tirando esse fraldão de velho que ele usa, que eu acho muito feio, mas também muito engraçado, o design de personagem dele é muito zica, é muito original e tem muita presença também. Ele parece um vilão de Dragon Ball. A estrutura corporal dele também parece estar sendo muito bem
bem feita em comparação aos outros que apareceram, que eram todos desproporcionais e horríveis. O Aura Mazda parece que tá sendo bem desenhado, pelo menos nesse capítulo. Fora que ele tem um potencial de desenvolvimento imenso também, se explorarem mais a parte de que ele é dois deuses gêmeos mesclados em uma entidade só. A única parte que eu não gostei muito foi quando dizem que ele é um deus neutro de pura violência, porque o Aura Mazda não é isso na mitologia, mas isso pode ter acontecido porque ele é o princípio de bem e mal ao mesmo tempo. Então as duas energias positiva e negativa podem ter se mesclado e se tornado neutra, como se as duas estivessem se anulando. E isso sim deixaria o Aura Mazda muito mais interessante e da hora, pelo menos na sua lore, né? Mas gurizada, já vamos estabelecer aqui uma coisa importante. Essa luta, pelo menos o desenvolvimento dela, e não o desenvolvimento dos personagens em si, porque eu acho que vai ser a única coisa interessante dessa luta além da porradaria, que eu acho que vai ser uma porradaria bem das boas, tipo Morrigan e Neza. Essa luta vai ser literalmente um Ra versus Kuchulain 2, e eu acho que todo mundo sabe disso, ou pelo menos tá sabendo agora. O Muramasa vai ser essencialmente igual ao Kuchulain, e o Aura Mazda vai ser essencialmente igual ao Ra, o que realmente é muito triste. E obviamente, junto disso, já tá muito na cara de que quem vai ganhar essa luta é o Muramasa, o que eu não queria que acontecesse porque eu quero ser surpreendido, e isso tá muito óbvio. Mas dito isso, eu tô torcendo pro Aura Mazda e foda-se, eu quero que a porradaria e a crueldade prevaleça nessa luta. Caguei, azar. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui, eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo e também de comentário o que acharam do vídeo e também do capítulo em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!